eu não vou ficar em silêncio. Eu não vou deixar de me comunicar. Eu não vou abrir mão. Uma vez em um certo podcast, me perguntaram como eu me defino. A pergunta, eu não lembro qual podcast foi, mas eu lembro que a pergunta foi essa. Pavinato, como é que você se define? Muita coisa veio na minha cabeça, mas a primeira delas, e foi a que eu respondi, foi: eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre, portanto, se eu perder a liberdade, eu deixo de existir, porque eu me defino como liberdade. E eu gostaria muito de viver em um país em que todas as pessoas pudessem orgulhosamente e sem medo, todas as pessoas pudessem se definir como eu sou liberdade. No primeiro ano da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no evento de recepção aos calouros, eu estava sentado em uma das primeiras fileiras do Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que, tal qual a independência do Brasil, que é comemorada em 7 de setembro, ou seja, amanhã, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, ela foi criada por um decreto do mesmo Dom Pedro I, que nesse decreto de 1827, ele criou as faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda. A de São Paulo vem antes, que é aquela que ficou sediada no Largo de São Francisco, que era um convento ali no Largo de São Francisco, e ela entrou em funcionamento já no começo de 1828, e a Faculdade de Olinda entrou em funcionamento depois, e muito orgulhosamente eu sou da turma 176 do Largo de São Francisco, e ali naquele primeiro dia no Largo de São Francisco, um ambiente que me fascinava, eu lembro de uma fala do professor Antônio Junqueira de Azevedo, que foi um dos maiores juristas desse país, um dos últimos grandes pilares do direito civil brasileiro, e ele dizia o seguinte, algo que eu me lembro muito bem. Ele dizia: os médicos irão dizer que a vida é o bem mais precioso que uma pessoa tem. Mas eu ouso discordar dos médicos. O bem mais precioso de uma pessoa é a liberdade. Porque uma vida sem liberdade não é nada. E, de certa maneira, essa fala do professor Antônio Junqueira de Azevedo, ela ficou em mim. E quando eu me vi recentemente nesse podcast, me perguntaram como eu me defino, e eu disse: eu me defino como uma pessoa, eu me defino como um homem livre. Me veio essa iluminação, me veio essa luz de que eu deixei a advocacia, eu deixei os bancos de sala de aula da universidade para que eu pudesse, de uma certa maneira, como comunicador, como apresentador de TV, como professor e ministrador de cursos online para todos os públicos, de todas as idades, de todas as formações, para que, como comentarista político e conhecedor do direito, como advogado, graduado, pós-graduado, mestre e doutor em direito, como alguém que tem titulação e credencial para falar do direito, eu fosse não só o professor de alunos de graduação, mas eu fosse, de uma certa maneira, o professor de direito de um país. E isso podia dar muito errado. Por mais credencial e títulos que eu possa ter, eu podia ser um péssimo comunicador. Eu podia falar no alto do pedestal de que tem credencial para ser professor doutor e professor livre-docente, e falar com muita propriedade, falar com muita razão, falar com muita acuidade sobre os temas, mas eu podia não ser bem recebido por vocês. E daí que eu lembro também de uma lição do Silvio Santos: um comunicador sem o seu público não é nada. E é por essa razão que ele chamava o seu público de colegas de trabalho.
Porque o público é o colega de trabalho de um comunicador. Um comunicador sem um público não é ninguém. E nessa transição de advogado e professor universitário para comunicador, para apresentador de TV, que sempre se definiu como uma pessoa livre, muito por graça daquela fala no seu primeiro dia, do primeiro ano de faculdade no Largo São Francisco, ouviu do professor Antônio Junqueira de Azevedo que o bem mais precioso de uma pessoa é a liberdade e não a vida, porque a vida sem liberdade não tem significado nenhum. Sem vocês, sem a credibilidade de vocês, sem o carinho de vocês, eu não seria nada. Eu me frustraria, eu teria que voltar a advogar, eu teria que voltar para a universidade, porque eu seria um comunicador de nada. E um comunicador de nada é aquele que não tem público. Então, se eu tenho essa credencial hoje, em nível nacional, se hoje pessoas param para escutar o que eu tenho a dizer, de norte a sul, de leste a oeste desse país, é porque, de uma certa maneira, eu criei uma conexão com vocês. Eu consegui adaptar o linguajar do tecnicismo jurídico para o linguajar do dia a dia de todos os brasileiros. Por mais diferentes que sejam os linguajares nos 4 cantos desse país, eu fui feliz em estabelecer essa conexão com vocês e sou mais feliz ainda de ter o apoio e continuar sendo seguido, acompanhado, ouvido por vocês. Isso não tem preço. Isso é fundamental.